Estou muito feliz de poder estar com você nesse último dia de campanha. Hoje é a 7ª semana, né? Tínhamos nos enganado alguns dias achando que era a semana passada, mas não era. Era essa semana agora, né? Corrigimos isso na trajetória no meio do caminho e hoje estamos aqui. Hoje é um dia onde muitas pessoas poderiam estar reunidas. Nós sabemos que é difícil às vezes porque as pessoas, durante a semana, muitas pessoas trabalham até mais tarde, o deslocamento é mais difícil, mas Deus seja bendito, pela tua vida, por você que está aqui, você que está online, está assistindo agora, está participando desse culto. E nós queremos trazer nessa noite, nós deixamos a cereja do bolo para o final. Tivemos várias semanas falando sobre família, falando sobre casamento, falando sobre vida financeira, falando sobre várias coisas, sobre cura, libertação, mas hoje chegou realmente o ponto que vai nortear toda uma vida de prosperidade. Nós já entendemos e aprendemos que prosperar não tem nada a ver com dinheiro, ao contrário do que o mundo ou as pessoas, quem sabe a igreja plantou isso na mente de muitas pessoas, dizendo que prosperar é dinheiro, é enriquecer. Isso faz parte da prosperidade, mas não é a essência em si. Nós aprendemos que prosperar é crescer em todas as áreas. Se nós não estamos prosperando em alguma área, é porque nós estamos com algum problema. Tem algo que tem que ser corrigido, tem alguma coisa aí que tem que ser acertada, alinhada, para que nós possamos prosperar e crescer. Então, por isso que nós subdividimos essa campanha em vários temas. Família, cura, libertação, casamento, porque são áreas importantes da nossa vida que nós temos que alinhar, que nós temos que crescer, que nós temos que prosperar. Só que, por que eu falei que nós deixamos a cereja do bolo para o final? Eu até coloquei um título para essa mensagem, um tema, não defini exatamente, mas eu coloquei até duas opções, qual você achar melhor, que dizem prosperidade na essência ou o segredo da prosperidade. Nós vamos conversar nessa noite. Porque tem que ter algo que norteia, porque, poxa, qual é o segredo, Que nem um cozinheiro, ele tem uma receita, e as pessoas falam assim, poxa, mas eu já fiz essa receita várias vezes, eu já tentei fazer isso várias vezes, e não fica igual, parece que não funciona, parece que não dá certo, tem aquele toque a mais, tem aquele segredo, tem aquela pitadinha de alguma coisa que faz as coisas acontecerem. E nós tentamos trazer justamente, na forma como moldamos esses dias, trazer hoje a parte importante, não que o restante não fosse, mas é o que vai realmente nortear e vai determinar se você vai prosperar ou não, ou se você vai continuar sendo próspero ou não. Porque o que nós vemos em campanhas são pessoas muitas vezes procurando algo, buscando alguma coisa, e quando ela busca aquele algo, ela vai embora. Ela não volta, ela decide não preciso mais de Jesus, como aqueles 10 leprosos, a qual vieram falar com Jesus, Jesus atende todos eles, e só um volta para agradecer, e os outros vão embora. Então, que nós não venhamos ser assim, mas que você possa viver uma vida de prosperidade. Nós lembramos daquela viúva, que num ato de fé, numa atitude de confiança, ela começa a encher um vaso de óleo, e aí outro se enche, e outro se enche, e outro se enche, até que todos estão cheios. Então, Deus ele não quer só trazer um momento de prosperidade, ele não quer só te dar um carro, ele não quer só te dar uma casa, ele não quer só curar você, ou libertar uma vez, ou fazer alguma coisa, não. Ele quer que você viva intensamente todos os dias. A ideia de Deus é que nós venhamos crescer e prosperar todos os dias em todas as áreas. Então nós temos que entender como fazer isso acontecer, como criar raiz, como realmente ser forte o suficiente para que possa se ter isso pelo resto da vida. Então a ideia hoje é justamente trazer isso para mim e para você, nortear isso no nosso coração, para que nós possamos não só experimentar um dia de bênção, mas que nós possamos viver uma eternidade na presença de Deus, crescendo e prosperando. Eu quero que você abra a tua Bíblia, no 3 João, capítulo 1, que só tem um capítulo, versículo 2. Diz o seguinte: Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Eu vou ler de novo e dizer assim: Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo aquilo que empreenderes, assim como é próspera a tua
alma. Nós vemos alguém aqui falando algo, norteando e dando uma palavra para alguém, falando sobre algo que começa de dentro para fora. Por que nós deixamos hoje para falar sobre isso? Porque nós vamos falar sobre uma pessoa que não é um sentimento, que não é uma sensação, que não é, uma alegria momentânea, mas nós vamos falar sobre alguém chamado Espírito Santo, que é uma pessoa que Deus, que Jesus esperava que nós viéssemos ter um relacionamento. Por isso que eu falei que no final nós deixaríamos a cereja do bolo, porque quem vai nortear se nós vamos crescer, se nós vamos realmente prosperar em cura, em libertação, em dons, em tudo, é a pessoa do Espírito Santo. E quando eu leio esse texto com você, eu li esse texto para te mostrar e te provar que Deus, Ele quer que nós venhamos prosperar. Que sempre esteve no coração de Deus que eu e você viéssemos crescer. Deus nunca pensou e imaginou que Ele estava criando um robozinho, que Ele só ia limitar a fazer o que Ele quisesse, não. Deus nos dotou de inteligência, sabedoria e nos deixou a sabedoria acessível para que nós pudéssemos crescer. E isso está disponível a todo mundo. Se você olhar a evolução do homem, desde do momento que estava Adão e Eva lá no jardim, você vê a tecnologia e toda a sabedoria que Deus nos deu para chegar onde nós estamos. Porque se nós estamos transmitindo hoje o culto através de uma câmera para que todas as pessoas pudessem ver pela internet, é porque Deus nos deu sabedoria. Deus nos deu autonomia, Deus nos deu conhecimento, Deus nos deu capacidade para fazer o que nós fazemos. Então sempre esteve no coração de Deus que nós viéssemos crescer. Só que esse texto ele é rico em muitos detalhes. E ele fala, amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde. A primeira coisa que está sendo citada nesse texto é que tenhas boa saúde. Porque de nada adianta você ter tudo e não ter saúde para desfrutar. De nada adianta você ter capacidades, mas não ter saúde espiritual, não ter saúde mental, psicológica para viver diariamente. Então tudo é um processo, tudo tem que respeitar os seus limites e respeitar a sua ordem. E aqui João está falando o seguinte, que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido. Deu uma nova ênfase numa melhora. E ele fala, em tudo que empreenderes ou tudo que fizeres, assim como é próspera a tua alma. Ele faz uma comparação, ele olha e fala assim, olha, eu quero que você tenha uma boa saúde. Eu quero que você realmente se dê bem em tudo que você fizer, tudo que você colocar a mão, venha realmente funcionar. Mas ele faz um comparativo nesse texto. E ele fala assim, como é próspera a tua alma. Esse texto ele nos traz um detalhe importantíssimo, que se eu e você conseguirmos entender e trazer isso para o nosso coração, vai fazer toda a diferença se nós vamos continuar sendo prósperos ou não. Se nós vamos realmente continuar vivendo uma vida intensa na presença do Senhor em todas as áreas ou não. Porque ele fala assim, como é próspera a tua alma, ele está falando de dentro para fora, ele está falando assim, olha, você é tão bom por dentro, você é tão bonito por dentro, você é tão ousado por dentro, teu coração, a tua alma, ela replica tanto a bênção de Deus, ela replica tanto a presença do Senhor, que você então seja próspero na mesma intensidade que você tem sido dentro, você também venha representar fora. O problema é que às vezes nós buscamos tanto o exterior e esquecemos de alimentar o interior. Nós buscamos tanto o que há no mundo, nós buscamos tanto as coisas que são de fora e nós esquecemos de alimentar aquilo que tem dentro de nós. E o segredo não é buscar de fora para dentro, mas o segredo é de buscar de dentro para fora. Se nós não conseguirmos alinhar o nosso espírito com o Espírito de Deus, se nós não conseguirmos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, o pensamento de Deus com o nosso pensamento, tudo pode acontecer, mas quem sabe de uma maneira muito rápida e muito passageira. Quem já tocou fogo em capim, né, ou já viu pegar fogo em capim, ele pega fogo muito rápido. Né, você acende ali um chumaço ali, aquele fogo e já apaga. Mas se você pegar uma lenha, principalmente se for uma madeira dura, né, um cambará, um mogno, qualquer outra madeira que seja bem dura, você coloca ela para queimar, ela demora, e demora, e demora, e demora. Porque ela é consolidada por dentro, ela é uma madeira que realmente ela é consistente, e ela demora a pegar fogo, ela é constante, ela continua. Mas você pega algo que é só externo, você pega uma palha para queimar, é rapidão. Rapidinho ela se despedaça, rapidinho ela se apaga. Então nós temos que buscar dentro de nós, corrigir o que está aqui dentro, acertar o que está aqui dentro, alinhar primeiro o de dentro, para que nós não venhamos perder no exterior. E quando a gente fala sobre
alinhar e fala sobre toda essa questão, nós estamos falando diretamente sobre o relacionamento com Deus. Nós estamos falando justamente sobre um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Só que antes de entrar nesse assunto, João ele fala algo sobre prosperidade nesse texto. Quando fala ali, prospera a tua alma, ele vem de uma palavra do grego que diz assim, eudu, né, se você for buscar o original, que fala assim, que tudo te vá bem. Eu fui buscar as derivações dessa palavra, diz assim, ter uma viagem rápida e bem-sucedida, conduzir por um caminho fácil e direito. Está falando sobre nós realmente num caminhar, num deslocar, numa caminhada, numa jornada. Nós realmente vivemos intensamente, que essa viagem venha a ser bem-sucedida, que venha correr tudo bem, que venha a ser satisfatório, que venha a ser próspero. Então nós vemos aqui no coração de Deus, através da palavra, o desejo de Deus de que nós venhamos ser bem-sucedidos em tudo. Isso ninguém pode negar. Só que qual que foi o erro, às vezes, da igreja, das pessoas ao longo do tempo? De ou evidenciar a prosperidade com uma intensidade muito grande, como se aquilo fosse o suprassumo do mundo e você tivesse que buscar aquilo com todas as suas forças, e aí entramos na área realmente da área financeira, onde muitas igrejas, muitas pessoas buscam isso, buscam o dinheiro com tudo que tem, às vezes não só dentro da igreja, mas fora. Nós vemos o mundo, às vezes, passando por cima de tudo e de todos, para ter poder financeiro, para ter autonomia, para ter sucesso, para alcançar uma prosperidade, para alcançar um crescimento e um sucesso. Mas também vemos, às vezes, momentos em que pessoas falam tão mal da prosperidade como se todo mundo tivesse que ser pobre e miserável e não pudesse ter acesso a nada. Então tem que haver um equilíbrio, porque se Deus sonhou no nosso coração que nós deveríamos dominar sobre tudo, então é porque pode ter acesso, é porque você pode ter, é porque você pode viver, é porque você pode alcançar. Quando nós vamos lá para o Éden, quando Deus fala para Adão assim, olha Adão, tá vendo tudo isso aí, ó? Tá vendo tudo que eu criei? Domine sobre tudo. Domine sobre todas as coisas. Não fala exatamente essa palavra, mas quando você vai lá para o capítulo 1 e você vê Deus falando com ele, você vê ele falando assim, olha, de todas as coisas que eu criei, domine sobre todas elas. Então é porque nós temos que realmente ter controle sobre todas as coisas, mas não deixar essas coisas nos controlarem. Então nós podemos ter acesso a dons, podemos ter acesso a orar para que as pessoas sejam curadas, podemos ter acesso à prosperidade financeira, à prosperidade em tudo, sentimental e por aí vai, em tantas outras áreas. Mas não podemos deixar com que essas coisas venham dirigir ou nortear a nossa vida. Então não podemos agir como aquilo realmente tenha que ser buscado por tudo e por todos, em qualquer consequência, sem medir nenhuma consequência, mas também não podemos negar de que está ao nosso acesso e que nós podemos ter. Então nós temos que ser algo muito bem equilibrado. Mas daí você vai me perguntar, como que eu faço para alcançar isso? Como eu faço para ter isso, para ter esse controle? E aí entra o que eu estou falando para você, que chama-se a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo foi a pessoa que Jesus deixou para continuar aquilo que ele começou. A pessoa do Espírito Santo é a pessoa que está representando Deus aqui nessa terra, que está aqui como um ajudador, como um auxiliador, como um consolador. Porque Deus já sabia, Jesus já sabia quando ele estava completando o plano de redenção de Deus, quando ele estava executando esse plano de redenção, ele já sabia que nós não daríamos conta. Ele sabia que eu e você não conseguiríamos lidar com algumas coisas. Ele sabia que nós não íamos conseguir trabalhar ou administrar algumas bênçãos e algumas promessas, ou quem sabe até bênçãos que ele iria nos oferecer. Que nós teríamos esse tipo de dificuldade. E tendo essa dificuldade, ele olha e fala assim, não, peraí, eu vou resolver o problema de vocês. Eu vou ajudar vocês, para que vocês venham realmente continuar fazendo o que eu chamei vocês a fazer, para que vocês realmente possam dominar, para que vocês possam continuar avançando, e para que vocês não só passem nessa terra, para que vocês sejam peregrinos em terra estranha, mas que vocês também venham a voltar para casa. Para que vocês venham voltar para o meu reino, para que vocês venham vencer nessa terra e alcançar a maior das maiores joias. Eu acho que eu posso dizer para você assim, o maior prêmio, que é a salvação, que é a morada celestial com o Senhor. Tem uma oração que costuma se chamar a oração de Agur. Provérbios no capítulo 30, versículo 7, diz o seguinte: 2 coisas te peço, mas não me negues. Antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza.
dá-me o pão que me é necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Às vezes você pode estar pensando, poxa vida, essa oração é a oração exata que eu deveria fazer. Essa oração, eu acho que é a oração que eu deveria fazer todos os dias. Que ele fala assim, olha, peço 2 coisas. E não me negues antes que eu morrer. Me afasta da falsidade e da mentira. Realmente é uma oração que nós devemos fazer. Mas se nós olharmos à luz dessa oração, é a oração de quem tem medo de ter o controle, de alguém que tem medo de perder o controle de tudo. E perdendo o controle de tudo por quem sabe ter tudo, porque ele fala assim, olha, não me des nem a pobreza e nem a riqueza, mas dá-me o pão que for necessário. É como alguém que está falando assim, olha, Deus, seguinte, eu não quero ser miserável, mas também não quero ser rico demais, porque eu não quero correr o risco de que meu coração venha pender para lá ou para cá e eu venha te negar, ou eu venha achar que eu sou autossuficiente e eu não preciso mais de você. Em resumo, é isso que ele está falando. Só que o problema não é ter as coisas. O problema nunca foi ter as coisas. O problema é que o nosso coração esteja nas coisas. Esse é o grande problema. Em Jeremias nós vemos algo que fala assim que o problema está justamente aonde está o nosso coração. A palavra diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. O nosso coração se engana, o nosso coração ele ilude a nossa mente. O nosso coração às vezes ele tende a trazer somente um lado sentimental e a razão acaba sendo deixada de lado. Então nós temos que buscar um equilíbrio nisso, mas nós só conseguimos buscar esse equilíbrio através da pessoa do Espírito Santo. Ele é a pessoa a qual nós podemos buscar sabedoria, buscar discernimento, buscar orientação, buscar direção, para que nós venhamos diminuir a chance de errar em muitos %, se não em 100%. Só que enquanto nós não conseguimos alcançar isso, nós entramos em uma situação muito delicada, onde nós podemos nos deixar ser enganados pelo nosso próprio coração. Quantas e quantas vezes pessoas às vezes batem aqui no portão, falam, olha, eu estou morrendo de fome, eu preciso de comida, eu preciso de alimento. Né? Não que essas pessoas às vezes não precisem, às vezes realmente ela está com fome, às vezes realmente ela não tem nada, às vezes realmente ela não tem mesmo o que comer. E aí às vezes a gente deixa o nosso coração falar mais alto e esquece de falar com uma pessoa chamada Espírito Santo. Porque, querido, antes mesmo de você olhar para a pessoa, o próprio Deus já sabe quem é aquela pessoa e já sabe a intenção do coração dela. Ah, mas como assim? Lembra que eu falei esses dias atrás da história de um rapaz que ele se disfarça e entra no meio da multidão, ele tinha lepra, ele não fala para ninguém porque ele deveria estar numa cidade afastada, ele não poderia estar no meio do povo, da multidão, mas ele enfrenta tudo e todos, arriscando a própria vida, de quem sabe ser apedrejado, ser esfolado, ser morto, mas ele queria falar com Jesus, ele queria ter um acesso a Jesus, porque ele sabia que Jesus podia mudar a vida dele e transformar a história dele. E realmente foi o que aconteceu. Só que quando esse rapaz chega até Jesus, o próprio Jesus já sabia a condição daquele rapaz. Porque Jesus olha para ele e fala assim, Senhor, eu preciso que o Senhor resolva o meu problema. E Jesus em momento algum expõe o problema dele, não fala o que ele tinha. Porque Jesus já sabia, o Espírito Santo já tinha falado para Jesus, olha, esse rapaz tem lepra. Se você falar para ele que todo mundo tem lepra, ou falar, seja curado da sua lepra, o pessoal vai cair de pau em cima dele. Porque eles não vão entender, eles não vão saber como lidar com isso. Mas eu sei como lidar. E o próprio Espírito Santo dá orientação para Jesus. E da mesma forma, esse mesmo Espírito Santo, essa mesma pessoa do Espírito Santo está hoje aqui. E aí esse próprio Espírito Santo, quando chega às vezes alguém aqui na frente e fala assim, olha, estou com fome, preciso de alimento. Às vezes a pessoa realmente está com fome, ela precisa do alimento. Mas sabe para que às vezes ela quer? Para trocar por droga. E eu às vezes não entendia isso, até que um dia o diácono Luiz ele falou assim para mim, quer ver, eu vou te mostrar, vou te ensinar uma coisa. Querido, a experiência que nós temos durante a vida nos ensina muita coisa. Eu não entendia essa questão de experiência quando eu era mais novo, que eu estava na faculdade, e tinha um cara que ele ia para a escola, ele tinha acho que uns 55 anos mais ou menos, e ele ia para a aula, mas ele ficava resolvendo os problemas dele do serviço na aula. E eu reparava que ele não prestava tanta atenção na aula.
né? Só que quando eu chegava na prova, ele era o cara que me tirava a nota mais alta. E eu falei, mas como é que pode, né? Não estuda, né? E se mata de estudar e ainda fica em recuperação. E aí, um dia conversando, ele falou assim, não, é porque eu tenho experiência nessa área. Eu conheço muita coisa. Então, muita coisa que estão passando eu já vi, eu já aprendi, eu já vivi. Né? E por isso que eu gosto de conversar com pessoas acima da minha idade, porque são pessoas que realmente te passam conhecimentos, te passam experiências, te passam vivências. E nesse dia o irmão Luiz falou assim pra mim, olha, o diácono Luiz, falou assim, eu vou te mostrar um negócio, quer ver? Ó? Eu vou dar um pacote de arroz pra ele, aberto, eu não vou dar o pacote fechado. Eu vou pegar, ele tirou, realmente ele abriu, colocou num saquinho plástico o arroz, entregou fechadinho, tudo bonitinho, certinho, e entregou pro rapaz. Ele falou assim, fica olhando o que ele vai fazer com o arroz. E ele veio com a mesma história, ele falou assim, olha, tô com fome, não tenho nada em casa e tal, toda aquela conversa. E aí ele virou a esquina da casa do diácono Luiz, tinha um terreno baldio, ele fez assim com o saquinho assim, e jogou no meio do mato. A minha vontade, aquele dia eu despreguei da cruz, eu acho que eu estava colado com velcro. Aquele dia eu despreguei. E aí o irmão Luiz falou, não vai lá não, não vai lá não. Eu fiquei muito irado, porque aquele arroz nós damos para famílias, damos para pessoas. Mas aquele rapaz não soube valorizar o que Deus tinha colocado na mão dele. Porque a intenção dele era pegar um arroz fechadinho, bonitinho, lacrado e trocar por droga. Ele não estava com fome. Ou quem sabe ele até estava, mas ele queria só para fazer outra coisa. Só que dentro do coração do diácono, Deus já tinha falado. Ele não quer para comer, ele quer para fazer outra coisa. Só que como que nós temos acesso a essas informações? Com o relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Você quer ser próspero, você quer continuar uma vida de prosperidade, uma vida diminuindo a chance de você errar. Ouça a voz do Espírito Santo. Tenha relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Mas eu não sei como fazer isso. É simples, fecha a tua porta lá no teu quarto, dentro do teu carro, no teu serviço, aonde você estiver, e fala, Senhor, eu preciso conversar contigo. Senhor, eu ainda não te conheço, mas eu quero ter relacionamento, eu ouvi falar sobre você e eu quero te conhecer. É só isso que nós precisamos fazer. Deus ele está à nossa disposição a todo momento, a toda hora, simplesmente esperando que nós venhamos falar com Ele. Quem sabe ao longo do dia, eu e você, o Espírito Santo ele faz vários barulhos, ele estala o dedo ao nosso redor, ele chama a nossa atenção, ele cria situações para que eu e você venhamos falar com Ele. Mas muitas das vezes nós negamos ou tapamos os nossos ouvidos e não damos ouvido. E aí quando entramos em alguma situação, que, puxa vida, mas essa área não flui, parece que isso só dá problema nesse momento, e parece que isso acontece de forma recorrente na minha vida, parece que isso nunca vai acabar, mas não é que não vai acabar, Deus está dando uma oportunidade de mudar a tua história, mas eu e você às vezes não damos ouvido. Muitas vezes, tenho um amigo meu, que ele falou o seguinte, cara, tinha uma coisa que acontecia comigo direto. E parece que eu orava e aquilo não fluía, aquilo não resolvia. E aí um dia, ou melhor, em uma noite, ele teve uma visão de um anjo. E aquele anjo veio falar com ele e falou exatamente sobre a área que ele tinha falado comigo. E aquele dia o anjo falou para ele assim, Deus não permite você passar dessa fase ou resolver esse problema, porque é dessa forma que ele consegue falar com você, porque é dessa forma que ele consegue ter um relacionamento com você, porque você ainda não aprendeu a ter um relacionamento com ele sozinho. A hora que você entender que você precisa estar na presença dele, não por causa de um problema, mas porque ele é Deus na tua vida, aí isso vai ser resolvido. E realmente foi o que aconteceu. Quando ele se prostrou diante de Deus, quando ele se posicionou no Senhor, aquele negócio foi resolvido. Porque ele não tinha entendido. Então Deus ele permite muitas vezes algumas coisas acontecerem. Não porque ele quer nos judiar ou porque ele não gosta de mim ou de você, mas porque é a forma muitas vezes que ele tem acesso ao seu coração e ao meu coração. Então nós temos que entender e aprender a ter um relacionamento com Deus, não pela tribulação, não pelos problemas, mas por um amor e por um relacionamento. É a mesma coisa você com o seu filho. Às vezes teu filho chega em você e não conversa com você. Mas quando ele precisa de algo, ele vem falar com você. Ou lá no teu trabalho, alguém nunca conversa com você, mas na hora que precisa de algo de você, ele vai até você. Deus ele não é um guru, Deus não é um amuleto de sorte, Deus não é alguém que está só disponível para resolver problema. Deus é Pai, Deus quer ter relacionamento. E enquanto eu e você não amadurecermos em alguma área, em resolver alguns problemas de relacionamento com Deus, às vezes a prosperidade que você tanto quer, o crescimento que eu tanto busco, às vezes em alguma área você busca, às vezes não flui. Mas não porque Deus não quer, mas porque não buscamos maturidade em relacionamento com o Senhor.
Então o problema não é ter as coisas, mas é quando o nosso coração está preso naquilo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e em cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Querido, dinheiro nunca foi problema na vida de ninguém, quando o seu coração não está preso naquilo. E quando a gente fala de dinheiro, lá vai falar de dinheiro de novo. Então tá, a fama. A fama, tem pessoas que ela luta com todas as forças para ter o máximo de views que ela pode ter no Instagram, para ter o máximo de seguidores que ela pode ter no YouTube, em qualquer rede social. Porque a fama fala para ela que ela é importante. A fama traz algo para o ego dela que faz ela ser relevante. Quando isso está no nosso coração, quando esse desejo está acima do desejo de adorar a Deus, quando qualquer coisa que existe nessa terra, seja fama, beleza, qualquer coisa, quando isso está acima da pessoa de Deus, nós estamos com um grande problema. Esse texto diz assim que muitos querem ficar ricos e caem em tentação. Porque quando você busca algo mais do que a Deus, isso passa a ser uma lepra em você. Isso passa a ser um problema em mim e em você, passa a ser uma doença em mim e em você. Porque se torna uma cegueira espiritual, porque você não consegue mais enxergar a pessoa de Deus, você cai em uma situação, em uma condição de cegueira, onde você não consegue mais ver a Deus, onde você não consegue mais ver a sua essência, de onde você surgiu, de onde você saiu. E aí entramos em um ambiente de cilada e muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Por isso que muitas pessoas fazem de tudo, passam por cima de qualquer coisa, ferem qualquer princípio. É só você ligar o jornal, liga um jornal de qualquer emissora. Você vê pessoas que colocaram dinheiro não sei aonde, enfiaram um banco em qualquer coisa, em carro, droga dentro de capô e dentro de pneu de carro. Ferem todos os princípios por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de poder. E aí quando acontece algo, quando é preso, quando a casa cai, quando o pecado é visto, quando tudo acontece, aí cadê Deus? Onde está Deus? Falei, Deus sempre esteve no mesmo lugar, mas muitas vezes nós deixamos Deus sentado num banco, o Espírito Santo olhando de longe, e aí quando as coisas acontecem tudo errado, aí nós lembramos que Deus existe. Mas Deus não quer ser lembrado só na hora que as coisas estão ruins, Deus quer ser lembrado justamente quando você está vivendo o auge da sua história. Porque Ele quer participar não só das coisas ruins, mas Deus quer participar do todo, quer participar da nossa vida. Salmo 62, no verso B, no versículo 10b, diz assim: se as riquezas aumentam, não ponham nela o coração. Querido, Deus pode te dar dons, Deus pode colocar poder na tua mão para você fazer várias coisas, para operar no nome dEle, para fazer tudo que Jesus fez na terra. Porque o próprio Jesus falou assim, olha, aqueles que crerem em mim farão coisas maiores. Então vamos fazer algo com muito mais intensidade, coisas muito mais evidentes. Mas Ele mesmo fala assim, olha, pode tudo isso acontecer, pode todas as coisas boas virem, mas não coloque o seu coração nisso. A palavra de Deus diz assim, que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. O que fala mais alto no meu coração e o que mais fala mais alto no teu coração? É seguir a Deus ou é seguir qualquer outro tipo de coisa e Deus pode ficar de lado? Ah, eu gosto de Deus, mas só que se cair um jogo na hora do culto, Deus, infelizmente eu vou ter que assistir depois a gravação. O que fala mais alto no meu e no teu coração? É o trabalho ou é o reino de Deus? É fama ou é o reino de Deus? É o dinheiro ou o reino de Deus? É a casa ou o reino de Deus? É o carro ou o reino de Deus? O que fala mais alto dentro de mim e dentro de você? Se o que fala mais alto são as coisas, é porque tem algo errado dentro de nós. E às vezes você ora pedindo algo de Deus e Deus não libera aquilo para você. Mas não porque Ele não quer fazer, porque eu e você ainda não entendemos como fazer e como usar aquilo. A gente sempre usa um exemplo muito simples, né? Você não dá um carro para um menor de idade ou para uma criança, porque ela não tem maturidade para resolver aquilo.
Ela não tem maturidade para usar aquilo. Ela não tem maturidade para saber lidar com aquela situação. Você não coloca uma criança para presidir uma nação, porque ela não tem maturidade para aquilo. Muitas pessoas na Bíblia, elas se perderam por causa do sucesso. Se você buscar na palavra de Deus, várias pessoas fizeram isso. Ezequias é uma delas, que se perdeu por causa da fama, se achou autossuficiente. Quando você olha para Salomão, você olha um Salomão em Provérbios realmente intenso, um homem cheio de sabedoria, cheio realmente de tudo de Deus. Mas quando você olha ele para Eclesiastes, você já vê um Salomão que já não está com toda mais aquele vigor, com tudo aquilo. Mas ele começa um Salomão que começa a refletir sobre tudo. Aí quando você entra no capítulo 7, ele fala assim, olha, realmente não valeu a pena tudo isso? Realmente tudo que eu alcancei, tudo que eu vi, não passa como folhas ao vento. Então, às vezes, a forma como nós fazemos, o coração que nós colocamos, é como uma criança. Você pega uma criança e ela fala assim, pai, eu quero um carrinho. Aí você dá aquele carrinho para ela. 10 minutos depois, o carrinho já não presta mais. É igual homem com carro, né? Homem, não, eu quero aquele carro lá, eu quero um Jeep não sei o quê, eu quero um carro assim, assado e tal. Comprou o carro a primeira semana, tá lavando, lustrando, limpando, fazendo tudo. Passou 3, 4 meses, já não tá nem aí pro carro mais. Porque aquilo ali já não faz sentido mais. Só que quando Deus está dentro de nós, nós não lutamos pelas coisas, nós lutamos para agradar a Deus. Quando nós temos um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, nós não almejamos dinheiro somente para acertar ou acalmar o desejo do nosso coração, mas porque nós entendemos que através do dinheiro nós vamos alcançar o coração de Deus, porque nós vamos alcançar pessoas, porque nós vamos servir de canal para aquelas pessoas. Se Deus te deu um dom, não é para que você seja uma pessoa bem-sucedida no reino, para que Deus realmente, nossa, esse é o pastor, é aquela missionária, aquele é o fulano ou o ciclano, não é para isso que Deus nos dá, mas para que nós, através da mão de Deus, possamos alcançar aqueles que Deus ama, para que Deus possa, através de nós, nos usar como um instrumento, e sendo dessa forma, agindo desse jeito, Deus pode nos prosperar, Deus pode nos fazer crescer, mas só que só acontece isso, Deus só libera tudo isso, quando dentro de nós existe um coração focado, com o objetivo e com o propósito correto. Paulo nos ensina algo em Filipenses 4:11 que diz assim, não estou dizendo isso, Filipenses 4:11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós entendemos o coração de Deus e passamos a expressar o coração de Deus na terra, não é o que falta ou o que sobra, mas é o coração dele que nos fortalece. É o que ele faz através de nós. Se ele fala assim, olha, hoje tem tudo, amanhã pode ser que não tenha nada. Deus não interessa, tendo o Senhor comigo, eu vou para onde for. Quando Moisés ele fala para Deus, Deus, olha, se for para ser a tua presença, não nos faça sair daqui. Porque o próprio Deus falou para Moisés, Moisés, vocês querem a terra, vocês querem realmente alcançar isso que eu prometi? Beleza, vai, eu mando um anjo na frente, vai abrir o caminho, vai resolver todo o problema e vocês vão para lá. Mas eu não vou, porque o povo é rebelde, porque o povo só está me desrespeitando, só está me desobedecendo. E aí Moisés olha, se ele pudesse olhar nas meninas dos olhos de Deus, mas ele chega para Deus com muita coragem, com muita hombridade e fala, Deus, se for para ser em você, não nos faça sair daqui. Mas quantas pessoas hoje, querido, que às vezes estão dentro de uma igreja, que se a pessoa chegar e falar assim, olha, eu dou para você 20 milhões de reais se você negar o teu Deus. Eu te dou tudo o que você quiser nessa terra, para você nunca mais botar o pé numa igreja. Gente, tem muitas pessoas que fariam isso num piscar de olhos. Porque o coração está errado, porque a fama, o poder e a autoridade terrena com dinheiro e com tudo fala mais alto. Porque ainda não entenderam qual é o coração de Deus, porque ainda não se revestiram do coração de Deus. Mas como eu consigo esse coração? Como eu consigo ser desse jeito? Através da pessoa do Espírito Santo. Não tem outra forma, querido, de nós alcançarmos o coração de Deus, senão através do Espírito Santo. Jesus começou a boa obra. Tem um texto que eu gosto demais, em Lucas 10, mas antes eu quero ler Romanos com você, só para a gente concluir esse pensamento e aí já orar.
Mas em Romanos 8:25 diz assim: mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardamos-los pacientemente. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Está falando do Espírito Santo. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Querido, Jesus, quando ele está falando e ensinando os seus discípulos, ele olha e fala assim: olha, vocês precisam de alguém. Vocês não podem ficar sozinhos. Eu sei que vocês não dão conta disso. Vocês não sabem nem orar como precisam orar. Mas existe alguém chamado Espírito Santo que vai ajudar vocês. Tem alguém que vai interceder por vocês. Tem alguém que realmente vai orar do jeito que tem que ser orado. Tem alguém que vai buscar interceder vocês junto ao Pai. Tem alguém que vai falar essa oração por vocês. Porque vocês nem isso sabem fazer. Então, querido, você está tendo alguma dificuldade, está tendo algum problema, existe a pessoa do Espírito Santo para me ajudar e te ajudar. Mas ele não está aqui só porque nós precisamos de uma ajuda. Ele está aqui porque ele busca um relacionamento. E só tem uma forma de continuar sendo próspero o resto da vida. E não só aqui, mas na eternidade, buscando esse relacionamento. E aí eu quero fechar com você em Lucas capítulo 10, versículo 33. Que é um resumo da parábola do bom samaritano, que vai trazer para mim e para você uma consciência de qual é o papel do Espírito Santo nessa caminhada nossa. E aí nós vamos orar. No 33 diz assim: mas um samaritano que seguia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Querido, não tem tempo para explicar isso aqui, mas esse texto ele faz uma menção sobre o que Jesus veio fazer na terra, que Jesus não era um homem, por isso quando eu comecei no versículo 33, porque ele fala sobre alguém que seguia o seu caminho, que era alguém que estava numa rota diferente, e Jesus realmente estava numa rota diferente. Ele não era pecador, ele não tinha defeito, então ele veio para cumprir e numa viagem, numa passagem. Só que ele acha alguém no meio do caminho, ele acha uma pessoa que estava... Se você voltar no texto, vai dizer que estava semi-morto, não dá para saber se estava vivo ou se estava morto. Existiam algumas pessoas que passaram por ele e não ajudaram. Só que daí chega uma pessoa, e aqui ele representando Jesus nessa passagem, chega um samaritano. Alguém que era rejeitado e negado por todos. Porque se você for buscar a história, o samaritano ele era rejeitado. Mas chega uma pessoa que era rejeitada e ajuda essa outra pessoa. E aí ele não só ajuda, mas ele dá os primeiros socorros, ele presta a primeira assistência. Fazendo essa primeira assistência, ele coloca sobre essa cavalgadura, sobre o seu cavalo, seu animal, sei lá o que estava usando. Mas coloca sobre aquele animal e leva para uma hospedagem, leva para uma hospedaria. Quando ele chega nessa hospedaria, ele continua fazendo o quê? Dando os primeiros socorros. Só que nessa hospedaria tinha uma pessoa, tinha um dono, tinha alguém. E esse alguém é incumbido de uma tarefa. E essa pessoa que é incumbida da tarefa, ele chega e fala assim: olha, não consegui resolver o problema todo agora, mas eu vou deixar aqui, mas eu vou voltar. E ele fala sobre um pré-anúncio daquilo que Jesus ainda vai fazer. Só que esse hospedeiro dessa hospedaria é a pessoa representando a pessoa do Espírito Santo, que é a pessoa que Jesus deixa para fazer o quê? Continuar o cuidado. E aí ele fala: olha, pode ser que não dê conta que eu te paguei agora, então eu vou deixar com você 2 dinheiros. Podemos interpretar como os 2 momentos. A primeira e a segunda vinda, mas isso a gente vai conversar na outra hora. Mas só para você entender. E aí ele fala assim: quando eu voltar, eu acerto o resto. Então, querido, se você está tendo algum problema, você não é uma pessoa diferente de tudo e de todos. Não, você é natural, você é ser humano, você é falho e pecador como eu sou. Mas existe uma pessoa chamada Espírito Santo, que não quer só te conhecer hoje, mas ele quer te conhecer até o resto da vida. Ele quer andar contigo todo o resto da vida. Só que ele não quer só andar, ele quer sarar você, ele quer restaurar você, ele quer reestabelecer você. Quem sabe a vida bateu em você todo o tempo.
Quem sabe você não teve folga na tua história. Parece que cada dia é um tapa diferente. Parece que cada dia, a hora que você vai levantar, vem alguém e te derruba de novo. Mas existe uma pessoa que quer restaurar a tua história. Tem uma pessoa que quer caminhar com você. Existe uma pessoa que quer mudar tudo daqui para frente. E Jesus deixou essa pessoa para nos auxiliar. Pedir para você ficar de pé. Nós vamos orar. Enquanto você fica de pé, eu quero te ler um texto em João 14, versículo 16, diz assim: E eu pedirei ao Pai que vos envie um outro Consolador, e este nunca vos abandonará. Querido, pode todas as pessoas abandonarem você. Pode seu pai, sua mãe, seus amigos, todas as pessoas virarem as costas para você. Mas existe alguém que nunca vai deixar você. Existe alguém que morreu numa cruz por você. Existe alguém que deixou a pessoa do Espírito Santo só para te amar, só para cuidar de você, só para cuidar de mim. Às vezes você olha para os lados, olha para o outro e olha para todos os lados e não vê solução, não vê uma forma realmente de viver algo novo, de viver uma história nova, de viver uma página nova. Parece que às vezes não dá, parece que às vezes não flui, parece que nunca vai dar certo, mas dá certo. É porque você ainda não encontrou a pessoa que realmente vai mudar o sentimento que está dentro do teu coração. Porque você ainda, quem sabe, não teve um encontro real com quem pode realmente sarar e curar todas as feridas. E independente do que seja, independente da dor que você está sentindo, independente da história que você viveu, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo quer restabelecer a nossa história. Quer fazer com que eu e você venhamos viver dias de intensa alegria. Eu não estou dizendo que a partir de hoje você nunca mais vai ficar triste. Não, pelo contrário. Vão vir tristezas, vão vir dificuldades. Mas só que quem estará com você, caminhando com você e te auxiliando, nunca vai te abandonar. Os amigos podem deixar, os supostos amigos podem te abandonar. A tua família pode virar as costas para você, porque quem sabe não te entende. Mas Deus nunca te abandonou e Ele nunca vai te deixar. A palavra diz que pode pai e mãe, qualquer um virar as costas para você, mas eu nunca te abandonarei e eu nunca te deixarei. O que acontece é que eu e você deixamos a Deus, damos as costas para Ele. Mas independente do que nós fazemos ou deixamos de fazer, Ele continua sendo Deus, Ele continua à nossa espera. E isso faz toda a diferença. Se você vai ou não viver dias intensos com o Senhor. A decisão e a posição que eu e você tomamos vai fazer toda a diferença se nós vamos ser prósperos ou não. Se nós vamos continuar crescendo em todas as áreas ou não. Se nós vamos continuar crescendo no casamento, na espiritualidade, em tudo. É a resposta que eu e você damos para Deus. Eu falei uma vez uma frase que diz assim, que Deus ele não responde perguntas, Deus responde respostas. Seja a resposta que Deus está buscando. Mas como assim? Qual é a resposta? É uma atitude de falar, Deus, eu acredito em você. Deus, eu confio em Jesus. Jesus, eu te reconheço como Salvador. Espírito Santo, eu permito o Senhor me curar, eu permito o Senhor me sarar. Sabe qual é o problema? Que às vezes nós estamos tão feridos, que nós não deixamos ninguém chegar perto. Porque nós achamos que qualquer pessoa que vai chegar perto da gente vai nos machucar de novo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus quer restabelecer. Deus quer sarar. Deus quer fazer você novo de novo. Deus quer fazer com que aquela ferida que doía muito, ou quem sabe dói muito, ela venha sarar e pare de doer. E passe a ser somente uma lembrança, como uma cicatriz que você tem aí, que não dói mais, mas te lembra de onde o que aconteceu. Lembra o que aconteceu e te faz lembrar para que você, quem sabe, tenha cuidado para não fazer de novo. Que a história que você viveu sirva de um lindo testemunho, mas que hoje você possa sair daqui restaurado, que você possa sair restabelecido, porque a pessoa do Espírito Santo está nessa noite justamente para te restaurar, para fazer tudo novo e para te sarar e te curar. Ah, mas para quê? Para que você possa fazer isso com outras pessoas, para que você possa levar ao amor de Deus e mostrar para elas que tem como ser novo, que tem como viver uma história nova, que tem como ser curado e restaurado.